João capítulo 8, no versículo, vamos ler o versículo 41. Vós fazer as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Olha o que eles vão dizer. Meu irmão, isso aqui é muito importante você analisar isso. Jesus está dialogando aqui num combate dentro de uma resistência contra os irreligiosos, os fariseus. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês fazem a obra do vosso pai. Olha o que eles vão dizer a Jesus. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Olha, ele se julgava puro, santo, a ponto de dizer que Jesus não era de Deus. Olha, não é isso que os religiosos dizem? Não, vocês não são de Deus. Eu sou porque sou da religião. Eu cumpro a minha devoção. Eu vivo o padrão, usos e costumes. Vê só. Olha o que Jesus vai dizer a eles aqui. Eu vou ler para não ficar parando. Depois eu vou explicando. Olha o que Jesus vai dizer. Meus irmãos, eu peço a vocês em nome de Jesus. Você que é religioso de igreja evangélica, leia isso aqui também. Olha a reprovação de Jesus aos religiosos. Eles entendiam que era de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Examine isso aqui. João capítulo 8. Leia a partir do versículo da mulher samaritana. Do versículo 1 em diante. Leia a Bíblia. Vai examinar as Escrituras. Busque aprender de Cristo. E você só aprende aqui. Olha o que Jesus vai dizer. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe os judeus. Os fariseus. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Eles entendiam que eram filhos de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente vocês me amariam, porque eu saí e vim dele. Não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. Porque vocês não entendem a minha linguagem, não podem ouvir a minha palavra. Vós tem por pai o diabo, e querem satisfazer os desejos de vosso pai. Qual eram os desejos aqui? O que era que Jesus estava dizendo aqui? A intenção deles não era de Deus. A atitude deles não era de Deus. O comportamento deles com Jesus não era de Deus. Era do diabo. Era isso que Jesus estava dizendo. Eles eram hipócritas, fingidos, mentirosos, soberbos, dominadores, que se mantia a aparência para impressionar o povo, mas não tinha verdade com Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Isso, esse comportamento interior de vocês, é do diabo. Aí Jesus vai dizer aqui, vós tende por pai o diabo, a quem querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é o mentiroso e é o pai da mentira. E quem vive na prática da mentira é filho do diabo e não de Deus. Aí Jesus vai dizer, versículo 47. Jesus vai dizer assim, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque vocês não são de Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Pena que falta profeta para pregar a palavra de Deus e advertir esse povo aí com a verdade de Deus. Os profetas que estão dentro das igrejas são aqueles mentirosos que ficam trazendo visão, revelação, bênção, vitória, dizendo que Deus assim disse, assim determinou, assim falou, assim vai fazer. Tá faltando profetas verdadeiramente compromissados com Deus para pregar a verdade do Evangelho. Profetas verdadeiros são aqueles que pregam a verdade do Evangelho. Esses são de Deus. Quem não está pregando a verdade do Evangelho, criando suas visões, sua revelação, esses são os falsos profetas. Jesus vai dizer, quem é de Deus não é quem está dentro da igreja. Não é quem diz que é judeu, eu sou crente, eu sou religioso, eu sou da religião A, B ou C. Não tem problema nenhum, isso não faz diferença nenhuma, porque isso não leva ninguém a ser de Deus. Quem é de Deus é quem ouve, é quem pratica, é quem se submete, é quem se conduz, é quem está na palavra de Deus. Quem é de Deus é quem está santificando sua vida, não é dentro de religião, é dentro da palavra. Glória a Deus, irmãos.
Então eu estou aqui mostrando a vocês o que é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É você crer em Jesus e se manter na palavra dele. Jesus vai dizer isso, João 15:7. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, é isso que lhes conduz à salvação, dentro de uma vida de comunhão com Deus. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. É isso que leva-nos a estar andando em santificação, no caminho da salvação. Não é vida de religião, de usos e costumes, de proibição, de norma, de devoção em prática de igreja. É o que Paulo vai dizer. O que falta dentro das igrejas hoje é aquilo que Paulo diz aqui na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Vem cá comigo. Vamos ler a palavra de Deus? Está faltando isso dentro das igrejas, para que o povo seja perfeitamente instruído para uma vida com Deus. Não é através desses movimentos, dessas doutrinas de igreja, dessas visões e revelações, desses movimentos de poder que o povo vive dentro de igreja, ouvindo fábulas e fantasias. O que falta hoje para os irmãos ser edificados e ter uma vida perfeitamente instruída na vontade de Deus, é isso aqui que Paulo vai dizer a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, olha o que Paulo vai dizer no versículo 15 ao 17. Desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Entende isso aqui o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, Timóteo, tu conheces as sagradas letras desde menino. Tu fosse instruído nela. Não é em vida de igreja, é em vida na palavra, no conhecimento dela. Desde de menino, Timóteo, tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio, que podem te dar o conhecimento, que podem te dar a direção para que tu encontre a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Não é dentro de igreja, guardando sábado, sendo batizado, dando dízimo, vivendo formalidade, sendo de um ministério. A salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, nos dirige, nos orienta a buscar Jesus para ser salvo. Não é a buscar ser salvo dentro de igreja, vivendo regras de usos e costumes, de doutrina, de devoção, de consagração, de formalidade de igreja alguma. Vem cá. Você precisa aprender isso aqui. Tu conhece as sagradas letras que podem te fazer sábio. Você só pode ter o conhecimento da salvação. Só pode ter o conhecimento de Deus. Só pode andar com entendimento. Só pode estar firmado na verdade. Só pode andar em santidade se você conhecer, for instruído, ensinado, orientado com a palavra, com a doutrina, com a instrução de Cristo. Não é com doutrina de igreja alguma. Paulo vai dizer a Timóteo, desde de menino, tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que é pela fé que há em Jesus Cristo. Olha o versículo 16, o que Paulo vai dizer a Timóteo. Eu estou lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para boa obra, pela instrução da palavra, não é pela instrução de doutrina de homem, de pastor, de igreja, de usos e costumes de nenhuma religião. Nós temos que ser instruídos pela doutrina de Cristo, pela palavra de Deus, para que sejamos perfeitos e perfeitamente na vida com Deus, santificando nossa vida para toda boa obra. Não é obra de igreja, é obra da vida com Deus, pela palavra dele. A palavra vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Nós temos que ser doutrinados, corrigidos, instruídos, repreendidos, orientados com a palavra. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta. Olha o que Paulo vai dizer aqui, continuando, no capítulo 4, versículo... Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 4 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 5. Escuta essa leitura. Eu vou ler, não vou parar não, para comentar não. Eu vou ler. Paulo vai dizer assim:
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra conjuro-te quer dizer rogo, suplico a ti, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que você pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, redargue-os, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Tenha paciência, ensine a doutrina a esse povo. Porque haverá tempos que esse povo não vai suportar essa doutrina. Vão ter comichão nos ouvidos, vão amontoar para si doutores conforme o seu desejo da própria concupiscência, vão desviar os ouvidos da verdade e se voltarão para a fábula. No versículo 5, Paulo vai advertir Timóteo dizendo: mas tu, ser sóbrio em tudo. Tem muita gente embriagado aí. Tem muito pastor embriagado com movimento, com doutrina, com visão, com revelação. Paulo vai dizer a Timóteo: mas tu, ser sóbrio em tudo. O homem de Deus tem que ser sóbrio. O homem de Deus não é para estar gritando, correndo, berrando dentro de igreja. Ele tem que ser sóbrio, lúcido, para ensinar, instruir ao povo a palavra com entendimento. Doutrinar o povo dentro da doutrina de Cristo. Para o povo ser edificado. Não é dentro de visão, de movimento, de campanha, de revelação. É o que acontece hoje no meio dessas igrejas. Mas tu ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É por isso que eu busco a graça de Deus para cumprir o ministério que Deus me deu de evangelista. A vocação que Ele me deu de evangelista. Para quê? Para cumprir. E como é que eu cumpro esse ministério? Fazendo isso que eu estou fazendo. Em todo momento. Não buscando agradar a homens. Não sendo conveniente com nenhum ajuntamento de ninguém, mas condenando as obras infrutuosas das trevas, antes aprovando não o que os homens querem que eu aprove, mas o que é agradável a Deus. Porque o meu trabalho, a vocação que foi me dada, a responsabilidade como membro do corpo de Cristo, a vocação que Deus me deu como membro, foi para a edificação do corpo. Com o dom que Ele me deu, a vocação de evangelista, que é uma vocação, não é um título, eu não sou maior do que ninguém, eu não tenho mais Deus do que ninguém, é apenas uma vocação de evangelista, que Ele me deu a sabedoria para defender a sã doutrina, Ele me deu a sabedoria para pregar o evangelho, Ele me deu a sabedoria para corrigir, repreender, refutar, ensinar com a palavra. Isso que eu estou fazendo aqui, eu não tenho curso de mestrado, eu não tenho diploma de teologia, de universidade, de nenhum curso. Eu não aprendi em seminário. Quem me deu esse conhecimento, essa sabedoria, essa vocação, foi Deus. Eu tenho apenas que me aperfeiçoar cada dia mais, lendo e meditando, examinando a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus me dê cada dia mais a interpretação, a sabedoria da revelação da palavra. Está entendendo isso? Então eu cumpro o meu ofício, o ministério que Deus me deu de evangelista. A função, a vocação. Como membro do corpo Igreja de Cristo, que eu sou, independente de quem diz que não, porque eu não estou dentro de igreja. Não é para eu estar dentro de igreja alguma. Eu tenho que ser membro da igreja. Não do A, do B, do C, do homem, da mulher. Não. Da igreja de Deus. Cristo. O corpo de Cristo. Nós que somos membros, pessoas que formamos a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Está entendendo? E eu tenho que cumprir o ministério que Deus me deu. É isso que eu faço aqui. É por isso que eu estou toda hora levando ministração, combatendo o bom combate da fé, trabalhando, não é? Para o reino de Deus, levando a exposição do evangelho, combatendo contra todo conceito que se levanta para persuadir e desviar os irmãos da fé, levando a verdade do evangelho, desconstruindo todo conceito maldito, doutrinário formulado pelos homens, que priva o povo da verdade, que leva o povo a apostatar da fé. Esse é o meu trabalho, pregar a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe.
porém bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é isso aí, irmãos. Devemos aprender o que é viver para Deus, o que é servir a Deus, o que é adorar a Deus, o que é santificar a vida para Deus. Devemos aprender, irmãos, o que é consagrar-se para Deus. Tem muita gente que entende que consagrar a vida para Deus é ir para um culto, um ritual, um cerimonial de consagração, passar 2 horas lá, sem comer, sem beber. Tem gente que acha que a vida de consagração, de devoção a Deus, é dentro dos rituais, dentro de cultos. É não, irmão. Vai aprender o que é consagrar a vida a Deus, santificar, adorar a Deus. Vai aprender o que é buscar a Deus e ser cheio de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês nessa hora que estão assistindo este vídeo, agora depois de gravado, essa live aqui. Esse é o meu canal aqui no Face, Evangelista Wellington Ramos, aonde também, se você deseja e tem interesse de conhecer mais a palavra de Deus, vai lá no meu canal no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, sempre levando instrução, orientação, refutando, combatendo, corrigindo, repreendendo, não trabalhando contra pessoas, mas trabalhando em defesa da verdade do Evangelho, contra todo conceito, contra toda doutrina, contra todo o ensino que vem como verdade de Deus para desfazer da verdade do Evangelho. Venha de onde vier, pregue quem vier, seja pastor, seja igreja, seja religião, seja seita, seja quem for que estiver pregando. Vou combater contra o conceito maldito, a doutrina herética, os ensinos, os preceitos que não condiz com a verdade do Evangelho. Eu não combato aqui contra pessoas, porque eu entendo pela palavra de Deus que o combate que nós temos que fazer não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as investidas do diabo, as potestades, levando homens a criar e a formular doutrinas de demônios, pregar mentira como se fosse verdade, levar princípios e conceitos para o povo viver como se fosse de Deus. Nossa obrigação, como luz, é esclarecer, é levar a verdade que liberta. Amém, irmãos? E é esse o ministério que eu cumpro, pelo qual me foi incumbido, da vocação que me foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Me visita também lá no Kauai, tá? Lá no Kauai, eu chamo Kauai, onde tem uma plataforma de vídeos. São muitos vídeos, centenas de vídeos. São curtos, no máximo 10 minutos, com vários assuntos esclarecedor e objetivo. Muito bom. Se você se interessa e tem a fome e a sede de buscar mais o conhecimento de Deus pela palavra, que Deus te abençoe e te conduza aonde tem a palavra, pelos homens que verdadeiramente estão te ensinando na palavra e pela palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus. Amém? Se dedica aí a conhecer mais de Cristo, porque é isso que nós temos que priorizar. Conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, o Senhor Jesus. Aprendendo dele. Amém? E viver firmado, guiado, dirigido na fidelidade a Ele, guardando a palavra dele e não negando o nome dele. Deus abençoe em nome de Jesus.